Olá, companheiras, olá, companheiro e saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 4 de novembro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, fazemos um balanço preliminar das eleições de 2022 em seu segundo turno, ouvindo o companheiro Walter Pomar. Ouvimos também a companheira Ivônia, da CUT de Sergipe, que comenta o resultado do segundo turno no estado de Sergipe. E falamos ainda sobre os desafios desse próximo período, na fase de montagem de governo, e algumas opiniões iniciais acerca da disputa contra o bolsonarismo nas ruas. Pessoal, a gente começa essa edição do podcast de hoje, da primeira sexta-feira após o resultado do segundo turno das eleições desse ano, fazendo um balanço preliminar. Afinal de contas, está tudo ainda acontecendo. A gente ainda está celebrando, comemorando muito a grande e importante vitória da classe trabalhadora brasileira, elegendo Lula presidente, mas também a gente está vendo aí a extrema-direita recusando o resultado das urnas, organizando manifestações, ocupando rodovias, pedindo intervenção federal. Ao mesmo tempo, a gente tem acompanhado as movimentações no sentido da montagem do governo, a luta da equipe de transição agora para garantir, por exemplo, o retorno do Bolsa Família no valor de R$600, entre outras questões. Bom, a gente faz questão de destacar que nesta eleição, a gente tem visto um movimento semelhante àquele de 2014, quando a gente também ganhou as eleições e o derrotado não aceitou a derrota. O fato é que em 2014 foi o candidato, foi o Aécio Neves, quem não reconheceu o resultado e fez inclusive movimentos exigindo a recontagem dos votos. Mas não houve em 2014, por exemplo, bloqueio de rodovias. Agora é diferente. O Bozo reconheceu a derrota, mesmo que indiretamente, ao fazer um pronunciamento falando da sua própria votação, agradecendo os votos que teve, ou seja, reconhecendo que os votos foram aqueles mesmos, não contestando o resultado e iniciando a transição. Frente de 2014, não houve, por exemplo, pedido de recontagem. Mas também, diferente de 2014, a base social da extrema-direita está na rua. Pode ser em menor quantidade do que aquela que eles achavam que colocariam, mas estão. A semana foi marcada pela mobilização, pelos bloqueios. Bom, não são suficientes ainda para criar uma mudança no ambiente do país, mas que nos faz ter a posição de manter a guarda muito alta. Em especial porque a crise que o país atravessa nesse momento é bem maior do que aquela de 2014, do ponto de vista econômico, político e social. E aí, galera, nesse ponto, uma coisa muito importante é a gente manter a guarda alta e não cair em táticas de mobilização e de luta que eu queria chamar aqui, por exemplo, de janonismo. O que eu quero chamar aqui de janonismo? É achar que tudo vai se resolver com uma hashtag no Twitter e pelas redes sociais. Não vai. A tática do Janones, que é de ter engajamento, movimentar o algoritmo, cumpre lá o seu papel. Pode até ter sido importante na eleição. Foi longe de ser o fator decisivo. Mas agora não pode, em hipótese alguma, ser a nossa principal forma de atuação. Muito antes, pelo contrário. As redes são importantes? Então, sim. Agora, movimentar o algoritmo, garantir que a rede tenha produção de conteúdo e memes, não pode acabar. Agora, nesse momento, a gente tem que garantir a posse do presidente Lula e o início do seu governo. Portanto, isso vai ser feito nas ruas. A direita está indo, a gente também tem que ir. Tem que ir defendendo a pauta do povo. É por isso que aquela mobilização foi tão importante no segundo turno, como os piseiros, as puxadas, os arrastões, as mobilizações têm que continuar. Claro que agora em um outro ambiente de celebração, comemoração, mas também para garantir que a gente vá e leve
a eleição que nós vencemos. E dito isso, vamos escutar agora o companheiro Walter Pomar, membro do Diretório Nacional do PT, que faz uma análise preliminar a nosso pedido para a edição do podcast de hoje. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, dirigido pelo Patrick Araújo. Bom, Patrick, você me pede para fazer um balanço do processo eleitoral 2022. Antes de mais nada, eu acho que a gente deve iniciar agradecendo a militância que foi às ruas defender a eleição de Lula e defender as demais candidaturas democrático-populares, em especial as candidaturas petistas. Agradecer aos eleitores e às eleitoras que votaram 13, agradecer a todas as nossas candidaturas e, de maneira mais geral, agradecer à classe trabalhadora com consciência de classe, na sua maioria trabalhadores pobres, negros, periféricos de nosso país, especialmente os que residem na região Nordeste. É graças a essas pessoas que hoje nós podemos dizer vencemos. Antes de entrar no balanço, Patrick, eu também acho importante convocar a todos e a todas a nos mantermos de prontidão, pois está evidente que seguem vivas e atuantes todas as forças que deram o golpe de 2016, que praticaram a fraude de 2018 e que sustentaram as políticas neofascistas e neoliberais do governo cavernícola entre 2019 e 2022. Dentre as muitas lições que a gente precisa tirar do processo eleitoral desse ano, está aquela de que não devemos nunca subestimar o nosso inimigo e não devemos nunca superestimar o compromisso democrático das chamadas instituições e da direita gourmet. Ademais, Patrick, é preciso exigir, a palavra é essa mesmo, das direções do chamado campo democrático popular, em todos os níveis, das organizações de base até as organizações nacionais, exigir que realizem um balanço detalhado do processo eleitoral, com o objetivo de aprender com o ocorrido, de verificar o acerto da linha política adotada, de corrigir práticas e procedimentos. Ou a gente aprende com o passado, ou o passado vai continuar a nos assombrar. Claro que o balanço completo do processo eleitoral de 2022 vai demandar bastante tempo e vai demandar procedimentos adequados. Será necessário avaliar a disputa presidencial, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Vai ser necessário avaliar a disputa para os governos estaduais, que em muitos casos foi para o segundo turno, assim como a disputa para as assembleias legislativas. Será necessário avaliar a disputa para o Congresso Nacional, a composição das bancadas no Senado e na Câmara, assim como avaliar o impacto da chamada federação. E será preciso levar em conta sempre o contexto nacional e mundial em que se deu este processo eleitoral. Um balanço completo desse tipo é muito importante para nos orientar na chamada transição e no governo que começa no dia 1º de janeiro, para nos orientar no tratamento da oposição neoliberal e neofascista, na relação com os chamados aliados e na nossa política internacional. O que eu vou falar a seguir, portanto, e óbvio, não é um balanço completo, né? Trata-se tão somente de um roteiro de temas que terão que ser tratados na expectativa da gente concluir esse balanço por volta do Carnaval de 2023. Na principal das eleições ocorridas em 2022, a eleição presidencial, nosso balanço pode ser resumido numa palavra: vencemos. Nós derrotamos a extrema-direita, que usou e abusou de todas as armas, legais e ilegais. Cada militante sabe o quanto custou obter essa vitória e, portanto, vamos comemorar imensamente e intensamente o resultado. Contudo, a gente não deve nunca confundir comemoração com análise. Na comemoração, a gente tende a exaltar as nossas fortalezas e a ridicularizar as debilidades adversárias. Já na análise, é preciso maior atenção para as nossas debilidades e principalmente para as fortalezas adversárias, pois só agindo assim a gente pode se preparar adequadamente para seguir vencendo. Por isso mesmo, é bom sempre começar a nossa análise ressaltando o fato da abstenção. Mais de 32 milhões de brasileiros e de brasileiras, ou cerca de 20% dos votos válidos, não compareceram ao processo eleitoral. Além disso, nós tivemos 1.769.678 pessoas que votaram em branco e tivemos ainda 3.930.762 pessoas que votaram nulo. Na sua esmagadora maioria,
Quem votou assim, se absteve, votou branco, votou no nulo, quem votou assim são trabalhadores pobres, desinteressados da política. Assim como os desempregados são úteis ao capitalismo, à medida em que pressionam para baixo o salário dos empregados, os que se abstêm do processo são úteis à democracia burguesa, à medida em que ampliam o peso eleitoral dos setores minoritários da população. Com isso, a democracia torna-se mais burguesa e menos democrática. O nosso governo e nossas organizações precisam fazer um esforço imenso de educação política cidadã para enfrentar esse fenômeno mundial da chamada democracia burguesa, o abstencionismo, que nas atuais condições históricas não tem nada de revolucionário, ao contrário do que pensam alguns grupelhos de ultra-esquerda. Não pode ser considerada plenamente democrática uma sociedade em que um de cada 5 cidadãos e cidadãs não participa do processo eleitoral. Além da abstenção, a gente deve dedicar muita atenção, muita análise ao fato do cavernícola ter recebido 49,1% dos votos válidos, ou seja, 58 milhões de votos, contra os 50,9% dos votos válidos, ou 60 milhões e 345 mil votos dados a Lula. A extrema-direita foi derrotada eleitoralmente, mas conseguiu algo que a gente pode dizer que é uma vitória política. Afinal, para além dos resultados estaduais e proporcionais, quase metade do eleitorado ativo votou a favor da continuidade do governo cavernícola, votou a favor de um candidato assumida e explicitamente misógino, racista, militarista, fundamentalista, neofascista, com comportamento genocida e pedófilo. Não pode ser considerado trivial o fato de mais de 58 milhões de brasileiros e brasileiras tenham votado em algo assim. Da nossa parte, nós nunca subestimamos esse risco e não nos espantamos com esse resultado. Espantados e até mesmo perplexos ficam os que não se deram conta do que vem acontecendo no mundo e no Brasil desde a crise mundial de 2008. Assustados ficam os que não tiraram as lições adequadas do ocorrido em 2013, do golpe de 2016, da condenação e prisão ilegais de Lula, da fraude eleitoral de 2018, do ocorrido durante o governo cavernícola. Surpresos ficam aqueles que não entendem que o neofascismo opera num plano profundo, da visão de mundo, tem base de massas, capilarizada, e colonizou duas forças altamente potentes, as forças de segurança e as igrejas evangélicas. Os que cometeram os equívocos acima citados se deixaram iludir pelas pesquisas divulgadas tanto no primeiro quanto no segundo turno. Não que as pesquisas estivessem necessariamente erradas, embora haja, sim, problemas metodológicos. Entre esses problemas metodológicos, eu cito a ausência de um censo que sirva de base comum para as amostras, a ausência de critérios mais precisos para detectar a intenção de voto de quem vai se ausentar de votar, assim como a aferição correta das diferenças de comportamento político regionais. Agora, errada mesmo foi a atitude de quem lia as pesquisas de modo torto, tratando a intenção de voto como se fosse voto efetivo e subestimando algo comprovado inúmeras vezes desde 2014, a capacidade que a extrema-direita está tendo de crescer muito na reta final. Certamente contribuiu muito para esse tipo de leitura equivocada o fato de que, nunca antes na história desse país, um governo capaz de fazer tanta merda conseguiu tanto apoio para sua reeleição. O que só reforça algo que dissemos antes, né? Não existe uma régua comum, universal, para medir o sucesso ou insucesso de um governo. Essa avaliação é construída politicamente, a partir de diferentes visões de mundo. Para quem compartilha uma visão de mundo de esquerda, está óbvio que o governo cavernícola agiu de maneira genocida durante a pandemia. Mas para quem compartilha outra visão de mundo, essa acusação de genocida não passa de fake news. Ou nós compreendemos isso e entramos com tudo na chamada guerra cultural, ou dias piores virão. Outro motivo pelo qual tanta gente se espantou com o resultado é o fato de se ter feito a mais ampla frente, e mesmo assim, a diferença entre Lula e o cavernícola foi cerca de 2 milhões de votos. Sobre isso, vale dizer algo aqui que nós falamos em várias outras oportunidades. Acordos por cima nem sempre têm efeito embaixo. Crentes na força das alianças e nos acordos institucionais foram muitos entre nós, não entre nós, articulação de esquerda, mas entre nós, esquerda brasileira, os que achavam que certamente ganharíamos no primeiro turno e ou que certamente ganharíamos por folgada margem no segundo turno. Os fatos demonstraram outra coisa, motivo pelo qual alguns se apressam a colocar a culpa no crescimento deles na reta final, nas fake news, na compra de votos
e no bloqueio nas estradas. Tudo isso aconteceu, parte disso aconteceu já no primeiro turno e se repetiu no segundo, mas nada disso era imprevisível. A verdade é que antes da eleição, havia certos otimistas dizendo que nada disso seria capaz de encurtar a nossa vantagem. E agora esquecem o que disseram e afirmam que foi isso o fator surpresa. A verdade é outra, tendo sido certo ou tendo sido errado fazer, já no primeiro turno, uma frente incluindo os setores neoliberais, o fato é que os efeitos eleitorais disto foram muito menores do que se imaginava e nem de longe neutralizaram os mecanismos pelos quais o lado de lá conquista a votação que conquistou. Essa ideia de que a esquerda só ganha da extrema-direita se fizer alianças com o centro, ou como nós preferimos denominar, alianças com a direita gourmet, não passou no teste das urnas. O fator decisivo para a eleição de Lula não foram as alianças exóticas. O fator decisivo para a eleição de Lula foi, antes de mais nada, o apoio que ele obteve junto à classe trabalhadora com consciência de classe, em particular os mais pobres, espalhados em todo o país, mas concentrados no Nordeste do Brasil. Lula teria perdido nos demais segmentos sociais e mesmo assim ganhou, graças à maioria obtida junto aos mais pobres e aos menos instruídos. Isso significa que, sob certos aspectos, essa eleição foi uma guerra dos pobres contra os ricos. Por isso foi um erro, e segue sendo um erro, achar que ganharíamos essa guerra de classes fazendo um discurso voltado principalmente a agradar os setores médios e agradar os seus representantes políticos, a saber, o falecido centro e a direita gourmet. Nós podemos e devemos fazer alianças, podemos e devemos disputar os setores médios, mas nossa prioridade deve ser organizar, conscientizar e mobilizar os setores pobres da classe trabalhadora, que, aliás, são a maioria relativa do eleitorado. Na campanha presidencial, apesar do Lula, que nunca deixou de falar com os setores pobres, houve sempre muita pressão para priorizar os setores médios e os mal denominados centro político, né? Tem quem diga que essa linha, inclusive, predominou, e a prova disso, a prova positiva, supostamente, disso, seriam os 60 milhões de votos obtidos por Lula, que foi a maior votação até hoje de um candidato a presidente da República. Pois bem, quem fala isso está se enganando com uma ilusão político-estatística. O eleitorado brasileiro cresceu muito desde 89 até hoje, e cada uma das eleições presidenciais ocorridas desde então aconteceu em circunstâncias muito diferentes. Porque vamos combinar, né? Varia o esforço necessário para conseguir um voto se você é governo ou oposição, se está no meio de uma crise mundial, se está em condições normais de temperatura e pressão, se você está enfrentando a direita gourmet ou se está enfrentando a extrema-direita, se você é candidato pela primeira vez ou nunca foi candidato, se teve ou se não teve segundo turno e assim por diante. Portanto, se a gente não quer fazer comparações indevidas, é preciso tomar alguns cuidados políticos e estatísticos. E um desses cuidados é considerar a nossa votação em proporção ao total da população, ao total do eleitorado, ao total de votos válidos e assim por diante. Quando a gente considera isso, por exemplo, quando a gente leva em consideração os votos válidos, a gente percebe que o melhor resultado obtido por Lula foi em 2002, quando nós tivemos 52.793.364 votos, o que correspondia, na época, a 61,27% dos votos válidos, bem mais do que os 50,9% obtidos em 2022. O resultado presidencial de 2022 traz boas novas. Uma dessas boas novas é que desde 2002, quando foi nosso pico, a votação das candidaturas presidenciais petistas veio declinando, chegando no seu ponto mais baixo em 2018, quando a gente teve 44,87%. Mas agora nós voltamos a crescer. Agora, por outro lado, tem mais notícias também. Uma das mais notícias é que este ano, 2022, a gente cresceu menos no segundo turno do que em eleições passadas. O senso comum sugere o seguinte, né? Num segundo turno, a gente vai conseguir ampliar mais se a gente estiver disputando contra uma candidatura de extrema-direita. E vai crescer menos se a gente estiver disputando contra uma candidatura de centro, ou, como eu prefiro chamar, uma candidatura da direita gourmet. Esse senso comum parte de uma premissa que nem sempre está explicitada, de que o eleitorado brasileiro é composto por 3/3, um de esquerda, um de centro e um de direita. E, portanto, aceita essa premissa, a tendência é que em um segundo turno, em que a extrema-direita esteja disputando com a esquerda, a candidatura petista vai crescer mais do que a candidatura da extrema-direita no segundo turno.
pois supostamente uma maior parte do centro vai se aliar com a esquerda para poder derrotar a direita. Foi o que aconteceu, por exemplo, em 1989. O Collor, ele cresceu de 20 milhões para 35 milhões de votos e o Lula cresceu de 11 milhões para 31 milhões de votos. O Collor ganhou, mas foi o Lula quem cresceu mais no segundo turno. A mesma coisa aconteceu em 2018. Jair Bolsonaro teve 49 milhões de votos no primeiro turno e foi para 57 milhões no segundo turno, enquanto que nosso companheiro Fernando Haddad teve 31 milhões de votos no primeiro turno e foi para 47 milhões no segundo turno. Foi o Cavernícola que ganhou, mas foi o Haddad quem cresceu mais no segundo turno. Pois bem, se em 89 o Lula cresceu mais que o Cavernícola, se em 2018 o Haddad cresceu mais do que o Cavernícola, dessa vez aconteceu algo surpreendente. O Lula ganhou as eleições, mas no segundo turno cresceu menos do que o Cavernícola, né? Em 2022, o Lula teve 57.259.504 votos no primeiro turno, ou 48,43% dos votos válidos, e cresceu para 60.345.999 votos no segundo turno, ou seja, cresceu para 50,9% dos votos válidos. Já o Cavernícola teve 51 milhões, ou 43,2% dos votos válidos no primeiro turno, e cresceu para 58 milhões, ou 49,1% dos votos válidos no segundo turno. Ou seja, como eu já disse, foi Lula quem venceu, mas foi o Cavernícola que cresceu mais no segundo turno. Nós crescemos cerca de 3 milhões de votos e ele cresceu cerca de 7 milhões de votos. E um detalhe importante é que entre o primeiro e o segundo turno, a abstenção praticamente não se alterou, assim como os votos brancos e nulos também não sofreram uma grande alteração. Em resumo, no segundo turno, o Cavernícola cresceu o dobro do que nós crescemos. A maior parte desse crescimento parece ter sido obtido no eleitorado que no primeiro turno votou nas outras candidaturas. Ou seja, o Cavernícola parece ter sido mais eficaz do que nós na disputa do chamado centro, contrariando aquela teoria a que eu me referi no início. Quero lembrar mais uma vez que no segundo turno tinha muito comentarista de pesquisa aqui, como tem comentarista de pesquisa nesse processo, né? Tem muito comentarista de pesquisa que acreditava que no segundo turno, na pior das hipóteses, a gente terminaria com 6 milhões de votos a mais do que o Cavernícola. Esses mesmos comentaristas recusavam com indignação a opinião de quem alertava que as pesquisas estavam subestimando a abstenção e estavam subestimando a capacidade de crescimento do Cavernícola, capacidade de crescimento obtida por meios legais e ilegais. Agora que a votação foi concluída, restou demonstrado que o lado de lá cresceu mais. E embora nós devamos denunciar que eles fizeram isso, em parte, através de meios ilegais, a gente não deve esquecer que quando se está lutando contra um criminoso, é óbvio que ele vai fazer isso. E, portanto, esse problema tem que estar na nossa conta desde o início. A verdade é a seguinte: quem achava que poderíamos facilmente ganhar no primeiro turno, ou quem achava que a diferença do primeiro turno ia facilmente se manter ou até se ampliar no segundo, subestimou a força do nosso inimigo e acreditou demais nos reforços que nós receberíamos do tal centro. Certo ou errado, o esforço feito no segundo turno de ir mais ao centro para conquistar o eleitorado de centro simplesmente não rendeu o resultado esperado. Constatar isso não significa que a gente não deva disputar o centro, não significa que não deva se fazer alianças com o centro, significa apenas, né, entre aspas, que o resultado da eleição não depende principalmente de disputar o centro, depende principalmente de disputar os mais pobres. Isso significa também que a nossa ação de governo precisa dar atenção especial em consolidar e ampliar o nosso apoio entre os mais pobres, ao mesmo tempo que a gente precisa quebrar e reduzir o apoio do cavernícola junto aos demais setores da classe trabalhadora. Veja que no segundo turno foi feito um grande esforço da parte da candidatura Lula no sentido de disputar os setores médios e também foram feitos movimentos para disputar os setores pobres mais atrasados ideologicamente, o que incluiu propostas programáticas e também muitas concessões simbólicas, né, no tema da religião, etc. O outro lado também disputou os pobres, com muitas medidas de governo e com muitas promessas, e também disputou os setores médios com muitos apelos ideológicos, mais um curioso pedido de desculpas por eventuais palavrões.
E o saldo qual foi? O saldo foi que nós ganhamos graças aos mais pobres e eles cresceram mais no segundo turno, em meio aos setores médios e em meio ao chamado eleitorado de centro, supostamente de centro. Bom, tem várias explicações, e são explicações não necessariamente excludentes entre si para esses fatos. Por exemplo, a explicação de que ao anteciparmos para o primeiro turno a aliança que nós geralmente faríamos no segundo turno, a gente obviamente reduziu a chance de no segundo turno crescer mais, porque a gente já antecipou as alianças no primeiro. Outra explicação é de que essa teoria, aquela teoria, né, que eu citei antes, sobre os tais 3/3, um terço de esquerda, um terço de centro, um terço de direita, essa teoria não procede, não são 3/3. Ou esses 3/3 não têm o mesmo tamanho, digamos assim. Há também quem diga que esse tal centro simplesmente não é o que parece ser, nem tem o tamanho que alguns acreditam. E eu enfatizo uma outra explicação, que é a de que a extrema-direita conseguiu fincar raízes num setor da classe trabalhadora. E essas raízes não serão arrancadas com acenos ao centro. Além de um balanço da eleição presidencial, estritamente falando, a gente precisa também fazer um balanço das eleições para o Congresso Nacional, né? É, Câmara e Senado, né? Na Câmara, o Partido Liberal, o partido que atualmente está hospedando o Bolsonaro, elegeu 99 deputados federais, 23 a mais do que o partido tem hoje. A nossa federação ficou em segundo lugar, com 80 deputados, né? Sendo que do PT foram 68, 12 a mais do que nós temos hoje, né? Depois vem os demais partidos, mas o fato é que o bloco de direita e de extrema direita é muito maior do que o bloco que apoiou a candidatura Lula, seja no primeiro, seja no segundo turno. E isso se repete também no Senado. Das 27 vagas que estavam em disputa no Senado na eleição desse ano, 8 foram para o PL, 5 para a União Brasil, 4 para o PT, 3 para o PP, 2 para o PSD, 2 para os Republicanos, 1 para o PMDB, 1 para o PSC e 1 para o PSB. Ou seja, novamente uma maioria no Senado de eleitos de direita e extrema-direita. Então nós temos que fazer um balanço muito pesado também, muito detalhado do que foi o processo de eleição para a Câmara e para o Senado. E incluir nesse balanço o tema das federações, o tema do fundo eleitoral, o tema da profissionalização, entre aspas, né, quase total das campanhas de esquerda, a desvinculação entre campanhas proporcionais e partidárias. Nós vamos ter explicação para essa tática mais exitosa da direita nas eleições proporcionais. Precisamos incluir na análise o tema da compra de votos, o tema da distritalização crescente da votação e fazer um balanço da presença de mulheres, de negros e negras, de jovens e de trabalhadores no Congresso Nacional. Bom, além do balanço das eleições presidenciais e do balanço das eleições para o Congresso Nacional, é preciso fazer também um balanço das eleições estaduais. E aí a gente pode dizer de novo, né, que da mesma forma que nas eleições para o Congresso, nas eleições para os governadores e para as assembleias legislativas, a extrema-direita e a direita tiveram uma vitória eleitoral e política, né? Uma vitória eleitoral e política. O PT saiu das eleições governando os mesmos 4 estados que governava antes: Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí. Então é muito bom que a gente tenha conseguido um segundo mandato para a companheira Fátima, do Rio Grande do Norte, e é muito bom que a gente tenha conseguido um novo mandato petista na Bahia, no Ceará e no Piauí, cada um com uma circunstância específica que precisa ser analisada. Mas é evidente que, olhando o conjunto da obra, o lado de lá se saiu muito melhor, né? E por isso também nós vamos ter que fazer uma análise muito detida do segundo turno em Sergipe, Santa Catarina e São Paulo. Vamos ter que analisar a derrota total e absoluta da tática adotada em Minas Gerais. Vamos ter que analisar com muito cuidado o que aconteceu no Rio de Janeiro. Vamos ter que analisar e vamos combinar, né, criticar duramente a sabotagem que foi feita, inclusive por petistas, né, da direção nacional, contra a candidatura petista no Rio Grande do Sul. E vamos, como eu já disse, ter que fazer uma análise da vitória obtida no Piauí, no Rio Grande do Norte, no Ceará e na Bahia. E será preciso incluir na análise também o resultado da eleição para as assembleias legislativas. Bom, pessoal, para concluir, falando agora mais das perspectivas do que do balanço,
eu quero ressaltar algo que eu já disse no início aqui dessa minha contribuição para o podcast do Patrick Araújo. A gente tem que comemorar muito o resultado, mas vamos comemorar com o olho no peixe e com outro olho no gato. Veja que domingo de noite a gente estava ainda comemorando e o lado de lá já estava articulando o bloqueio nas estradas, né? Questionando o resultado das eleições e, em alguns casos, pedindo intervenção militar. E essa foi a pauta de segunda, de terça, de quarta e de quinta, né? No dia 1º de novembro, o Cavernícola fez um discurso e depois ele gravou uma live, né? Já no dia 2 de novembro, eu acredito, e as duas coisas somadas confirmam que prevaleceu dentro do bolsonarismo o grupo que acha melhor reconhecer o resultado, iniciar a transição, obter garantias que preservem o derrotado e se preparar para fazer oposição. E certamente a oposição deles vai combinar oposição institucional, mobilização de massa e ações fora da lei. O que levou os cavernícolas a tomar essa opção, a desistir de ir para o tudo ou nada agora? Algum dia a gente vai saber de todos os detalhes, mas me parece que há três motivos óbvios. Faltou apoio de massa, faltou apoio na classe dominante e faltou apoio internacional para fazer diferente disso, para ir mais além de um protesto. Mas apesar disso, o recado do Cavernícola foi muito claro: a luta continua. Continua a luta política, continua a luta ideológica, continua o recurso às mobilizações populares. Portanto, o que nos espera aí pela frente são tempos de muito conflito. Como se preparar para isso, sem bateção de cabeça, sem voluntarismo, mas também sem ficar na mão de terceiros, é um dos grandes desafios do momento. Afinal, um dos nossos desafios estratégicos consiste em destruir as bases econômicas, sociais, culturais e institucionais da extrema-direita. E o problema está no seguinte: para destruir as bases econômicas e sociais do neofascismo, é preciso desmontar as políticas neoliberais. Ou seja, é preciso desencadear uma política de reindustrialização nacional, elevar rapidamente o bem-estar social da população. E a dúvida é saber se a gente teve maioria eleitoral contra o neofascismo, a gente vai ter maioria para governar contra o neoliberalismo? Veja que as alianças feitas agora se tornam um obstáculo para isso, né? A indicação do Alckmin, por exemplo, para coordenar a transição entre governos, não dá para ser considerado um sinal positivo neste sentido, né? Bom, então nós temos pela frente aí essa tarefa de derrotar o neofascismo, que pressupõe superar o neoliberalismo, né? E estamos já enfrentando uma pressão, uma oposição, tanto de dentro como de fora, para nos impedir de dar conta dessas tarefas, né? Para compor um governo que seja sem o Bolsonaro, mas que dê continuidade a algumas de suas políticas, que é o sonho de uma parte da burguesia brasileira. Aqui eu queria também destacar que a destruição do neofascismo exige medidas econômicas e sociais, mas isso não basta, isso não é suficiente. É preciso descolonizar as instituições do Estado. E é preciso construir uma cultura democrática e popular de massas. Nós precisamos ver como é que nós vamos lidar com a hegemonia do centrão no parlamento, como é que nós vamos lidar com o auto-atribuído poder moderador das Forças Armadas, como é que a gente vai lidar com a hegemonia bolsonarista nas polícias, como é que a gente vai lidar com a afã legislativo que está presente no judiciário. Na nossa opinião, respaldado numa decisão do próprio PT, a gente só vai conseguir dar conta de conjunto desse problema com as instituições se for convocada uma Assembleia Nacional Constituinte. Sem isso, as instituições realmente existentes vão continuar servindo de chocadeira de ovos de serpente. Mas independente disso, independente desse debate sobre a Assembleia Nacional Constituinte, é preciso sinalizar medidas imediatas. Por exemplo, nós temos que suspender o sigilo de 100 anos. Nós temos que processar quem merece ser processado pelos crimes previstos em lei. Nós temos que mudar imediatamente, a partir de 1º de janeiro, né, o comando das instituições de segurança. E vai ser fundamental que a gente saiba combinar adequadamente as tarefas de governo com as tarefas que são típicas das forças partidárias e sociais que conquistaram o governo. Por exemplo, nós temos que tomar medidas de governo para melhorar rapidamente a vida da classe trabalhadora, setores médios da classe trabalhadora, inclusive. E, por outro lado, a gente precisa dar elevadíssima importância às políticas de educação, de cultura e de comunicação para poder derrotar a guerra ideológica que a extrema-direita move contra nós. Mas uma parte dessa tarefa é feita pelo governo e outra parte é feita por partidos e movimentos. E entre 2003 e 2016, a gente não conseguiu combinar adequadamente o que é que cabia a quem comandava o quê. E uma das consequências disso
foi o enfraquecimento de todas as partes e, em seguida, o êxito dos golpistas em 2016 e depois. Se a gente quer outro desfecho, é preciso compreender adequadamente o papel do PT, né? Durante a campanha, tanto no primeiro quanto no segundo turno, teve muito destaque e agora continua tendo quem falava numa linha de diminuir a importância do PT na batalha contra o cavernícola, né? Na verdade, mirando no PT, o que essa turma pretende é alvejar a esquerda como um todo e, com isso, aumentar as chances de dar prosseguimento às políticas neoliberais. Para nós, que sempre lutamos contra o Bolsonaro pessoa, contra o seu governo e contra as políticas desse governo, é fundamental compreender que é apenas com o PT, não contra o PT, não sem o PT, mas apenas com o PT, que a gente pode construir uma alternativa positiva para a classe trabalhadora brasileira. Evidente que nem todos os nossos aliados concordam com isso, até porque eles têm o direito legítimo de querer suplantar o PT, né? Mas é importante que os petistas compreendam a necessidade de defender o nosso partido, não apenas dos inimigos, mas também de alguns dos nossos aliados. E a gente vai precisar de muito esforço, muita organização, muita capacidade de direção coletiva e principalmente muita criatividade política. O governo Lula vai ser um governo submetido a intensa pressão e disputa. Já está sendo agora. Disputa contra a extrema-direita, disputa contra os neoliberais de dentro e de fora, disputa de rumos. Isso num contexto nacional, regional e mundial muito mais complexo do que há 20 anos, em 2003. E seguem totalmente vivas as profundas contradições que gestaram o golpe de 2016, a fraude de 2018, a extrema-direita de massas liderada pelo genocida. A gente tem que se preparar para uma oposição que vai combinar pressão social com ação institucional, legalidade com ilegalidade, um tipo de oposição que, como eu já disse, né, é funcional para a classe dominante, porque enquanto eles nos ameaçam com a extrema-direita, eles, no fundo, estão querendo que a gente faça concessões para a direita neoliberal. E se a gente faz essas concessões para a direita neoliberal, a gente empurra parcelas do povo para os braços da extrema-direita. Vamos ter que lidar com um Congresso fortemente de direita, frente ao qual a gente vai ter que fazer mobilização popular, e o desafio de reconstruir nossa capacidade organizativa e de mobilização, reconstruir nossa presença capilarizada nos locais de trabalho, estudo, moradia, lazer, o desafio de ganhar para nós a maioria do conjunto da classe trabalhadora. Tudo isso seguem sendo os grandes desafios do próximo período. E isso vai exigir algo que a gente vem falando há algum tempo: um partido para tempos de guerra. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E, gente, eu ouvi também agora a companheira Ivônia, que é da direção da CUT de Sergipe. A gente convidou ela para falar para a gente hoje, porque Sergipe foi um dos estados em que o PT disputou o segundo turno e, infelizmente, não venceu, assim como ocorreu em São Paulo e Santa Catarina. Em próximas edições, a gente também vai comentar o caso desses outros estados. Agora, a companheira Ivônia, da CUT de Sergipe. Olá, boa tarde. Sou a professora Ivânia, vice-presidenta da CUT Sergipe, fazendo aqui um breve relato sobre o processo eleitoral aqui em Sergipe no segundo turno das eleições. Então, aqui em Sergipe não foi diferente de outros estados nordestinos, onde a onda vermelha foi tomando conta das ruas e vencendo o bolsonarismo. Tivemos no segundo turno o companheiro Rogério Carvalho, PT, contra o candidato eleito, o Fábio Mitidieri, do PSD, que foi eleito com 51,70% dos votos. O petista Rogério Carvalho teve a seu lado a militância aguerrida de trabalhadores e trabalhadoras, empregados, desempregadas. Do outro lado, o aparato do governo do estado, juntamente com prefeitos e prefeitas, deixando bem visível o uso da máquina pública, usando trabalhadores, contratos, CC, para a campanha do candidato eleito, assim como também usou fortemente o poder econômico. Então, a classe trabalhadora de Sergipe sabe que a vitória do candidato eleito, o governo Fábio Mitidieri, teremos muitos desafios frente ao governo, mesmo tendo eleito Lula no primeiro turno e no segundo turno, estamos prontos à batalha de continuar nas ruas para derrotar a continuidade do governo Belivaldo Chagas, que aprofundou durante seus mandatos as políticas públicas no viés bolsonarista. Valeu, Ivônia. Obrigado, companheira.
E pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A gente tá de volta aqui na próxima segunda-feira. Saudações petistas, muito fora Bolsonaro e Lula presidente.